tem vida de oração, uma alma unida a Deus, o demônio teme tanto como ele teme ao próprio Deus, disse Santo Antônio de Pádua. E isso é verdade. Uma alma unida a Deus não é um simples homem. É literalmente um super-homem, porque ele usa o poder de Deus na sua vida. Ele passa a viver o que Jesus planejou para nós, que nós sejamos como ele, um outro Cristo, rei, profeta e sacerdote. E o que é uma vida de oração? Né? Teve algumas perguntas, teve pessoas que perguntou se quem reza o texto todo dia se tem vida de oração. Então eu vou explicar aqui para vocês quais os requisitos necessários para se ter uma vida real de oração. A primeira é a sinceridade, você ser honesto e aberto com Deus sobre os seus sentimentos e preocupações. A autenticidade enriquece a sua comunicação e a sua comunhão com Deus. Olha o que fala a palavra de Deus: um coração quebrantado Deus não desprezará. Salmo 51:17. Então, quando você tem um coração sincero, você abre, você rasga seu coração na frente de Deus, assim como fez Ana, a mãe de Samuel. Deus, ele vai olhar para você de uma forma diferente. Então, tenha uma oração sincera, não tenha uma oração mecânica. Deus prefere que você fale das suas dificuldades, dos seus medos, das suas ansiedades. Se você tiver de brigar com ele, brigue. Deus quer a sinceridade do seu coração na oração. Outro requisito é a humildade. Reconhecer a própria limitação e a necessidade de Deus. A humildade abre o coração para receber a orientação de vida. Humilhai-vos diante do Senhor. Tiago 4:10. Então, um coração humilde, Deus também não resiste. Quantas vezes Deus falou da humildade? Eis aqui a escrava do Senhor, disse Nossa Senhora. Nossa Senhora disse que Deus olhou a humildade da sua serva. Jesus, o Deus feito homem, aquele onipotente pelo qual tudo foi feito, ele se humilhou a ponto de se fazer um ser humano e viver uma vida como a que nós vivemos. E depois ele se humilhou mais ainda ao ponto de se entregar por cada um de nós numa cruz. Então, sem humildade não existe vida de oração. O terceiro requisito, consistência. A oração ela deve ser uma prática regular, estabelecer um horário específico para que você faça a sua oração. Salmo 55:17. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Ou seja, você precisa ter um horário de oração, de preferência a melhor hora do seu dia. Ou seja, assim que você acorda, se você puder se entregar à oração, ou seja, entregar a sua maior energia do seu dia, a sua premissa do seu dia, Deus vai lhe honrar. Né? Hoje eu tenho feito isso e a primeira coisa que eu faço é ir para a minha oração. Isso tem feito uma diferença gigante na minha vida, uma diferença gigante. Então você precisa ser comprometido com a sua vida de oração. Com vontade ou sem vontade, você precisa ter consistência na sua vida de oração. Escuta. Oração não é só falar. Né? Oração é escutar o que Deus tem, o que Deus quer de cada um de nós. Então nós precisamos reservar um tempo para ouvir a voz de Deus. A oração não é só falar, mas é também receber. Olha o que fala aqui, João 10:27. As minhas ovelhas ouvem
a minha voz. E Deus fala o tempo todo, Deus fala. O Catecismo da Igreja Católica fala que Deus fala a nós através da nossa consciência. Então, quando sua consciência está doendo, é Deus falando. Quando você tem uma intuição, você sente ali que Deus está lhe mostrando alguma coisa, é Deus falando com você. Através de uma pregação, através de algo que uma pessoa falou, através da natureza, através dos acontecimentos, Deus está falando a toda hora. E você precisa também, até para aumentar a sua escuta e também o discernimento, para saber o que vem de Deus, o que vem da carne e o que vem do maligno, você precisa conhecer a palavra de Deus, que nós conseguimos conhecê-la através da Bíblia e através do Catecismo da Igreja Católica, que é onde explica a Bíblia e toda a tradição vinda dos apóstolos. Então você precisa conhecer a palavra de Deus para você ter uma melhor escuta do que Deus tem para a sua vida. A oração ela deve ser alimentada pela palavra de Deus. A leitura bíblica ajuda a entender melhor a vontade de Deus para nós. Olha o que fala o Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Orar sem cessar. São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. Então, nós precisamos manter a atitude de oração durante o dia inteiro. Isso significa estar em constante comunhão com Deus. Isso que é vida de oração. Aquele primeiro momento que eu tenho de intimidade mais profunda com Deus, ele faz transbordar uma vida de oração pelo dia inteiro. Tudo que eu for fazer, eu vou fazer em oração. Tudo que eu for fazer, eu vou perguntar para Deus se é isso que Ele quer para mim. E isso é vida de oração. É quando nós oramos sem cessar, sem cessar. Quando eu faço da minha vida uma oração. E eu preciso ter paciência, paciência. São Francisco de Assis disse que o maior atributo de Deus é a paciência. Deus é paciente com a gente e nós precisamos ser pacientes com nós mesmos e também com os irmãos. A oração pode trazer respostas imediatas ou ela pode cultivar a paciência e a confiança no tempo de Deus. Ou seja, tem coisas que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Na verdade, é tudo. Tudo é no tempo de Deus e nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Olha o que fala aqui o Salmo 27, 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e Ele te responderá. Então tá aqui, se você faz tudo isso aqui, você tem uma vida de oração. Se você não faz tudo isso aqui, passe a fazer, porque vale muito a pena ter uma vida de oração. Glória a vós, Senhor.